Fala, Techcasters! Estamos aqui mais uma vez, eu, Dani Alencar e meu parceiro Léo San, com os convidados mega especiais hoje, que é Tamir, Renato, da Nota Bahia e do Total Comunicação, né? É os sócios dos dois, não é isso? Queria que vocês contassem um pouquinho, você falar um pouco da sua história, o que você fez antes da Nota Bahia, antes até do Total Comunicação. Aí, Renato, também falar um pouquinho como foi sua trajetória até, finalmente, a Nota Bahia e a Total Comunicação. Posso começar? Bem-vindos. Obrigado pelo convite. Inicialmente, um prazer para a gente estar aqui. Acho que o lançamento do podcast é mais que especial. Vocês estão no momento exato e vão arrasar. Parabéns. Obrigada. Bom, eu vou falar de mim. Renato complementa falando dele. Mas eu trabalho com comunicação desde que comecei a trabalhar na vida, na verdade. Desde os 14 anos de idade. E aí me formei em comunicação. E desde então atuei em diversos segmentos, como diretor de arte, na área de mídia, em agências de publicidade. Enfim, fui meio que passando por tudo para entender aonde eu me encaixaria, além da certeza que eu já tinha de querer trabalhar com comunicação, mas aonde eu me encaixaria de forma melhor. Até o momento que fui trabalhar com assessoria de imprensa e me identifiquei muito com a forma do trabalho, com a forma como as coisas aconteciam, como o mercado em Salvador funcionava, e decidi de que deveria estar naquele lugar fazendo aquele papel, que era uma coisa que eu gostava tanto. Num momento muito de migração também, em que a internet estava cada vez mais forte, o digital tomando conta, mas, ao mesmo tempo, os outros veículos também sem perder seu espaço, sem perder sua força, até que decidi também que eu queria trabalhar com a assessoria de imprensa de forma segmentada. Então, não queria atender todos os tipos de clientes, todos os tipos de mercado. Eu queria focar numa coisa que fosse ligada a um segmento premium, a um mercado de luxo, que também foi uma coisa que sempre me encantou muito e que eu sempre me dediquei a estudar muito. E aí, passei trabalhando em outras agências, em outras empresas, a me dedicar muito a isso. Até o momento que eu conheço o Renato, em 2014. E, enfim, aí você conta um pouquinho de você aí. Bom, inicialmente quero agradecer também o convite para estar com vocês aqui nessa noite. Minha história começou um pouco antes, né? Eu vim de Aracaju para terminar minha segunda graduação aqui. Eu sou formado em administração e estava tentando também arquitetura. E nesse decorrer do tempo eu conheci Tamir. Já tinha percebido a bagagem profissional dele, vi que ele era excelente profissional, então aproveitei e dei logo o golpe e amarrei ele para estar comigo. Então a relação de vocês em 2014, vocês namoravam? Isso. A gente tinha uma relação pessoal, afetiva, né, na verdade. E aí, no meio disso, ele propôs, foi uma ideia dele, de que a gente abrisse uma empresa para unir esse tino que ele tinha da parte administrativa, que é uma coisa que eu não tinha, continuo sem ter, inclusive, e eu com a parte realmente do know-how que já tinha no mercado, de comunicação e tudo mais. Corpo a corpo, com o pessoal. Exatamente, conhecendo as pessoas, enfim. E Renato chegou a formar em arquitetura, fiquei curiosa porque eu sou arquiteta, né? Eu fiquei querendo Formei, saber. mas nunca atuei na área. Nunca atuou, ficou nessa área. Mais uma aqui para nossa listinha de... A gente passa tanto arquiteto. E a gente fala assim, mas um arquiteto... Não, mas eu não quis atuar, não. Eu fiz outra coisa. Já tem algum. Né? Enfim, né? Só abrindo um parênteses assim, como existem... Né, várias pessoas que formam numa área e aí às vezes formam muito cedo, até tá pensando ainda se realmente quer aquilo. Não se identifica. E depois não se identifica e vai fazer outra coisa. E isso é importante a gente estar reafirmando aqui, porque acho que tem muita gente que deve estar nesse momento agora até. Exato. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Exato, não é nada de errado você, depois no caminho, querer mudar. O importante é você nunca parar e seguir em frente buscando... Persistir, né? Exatamente, buscando fazer o que você gosta de fazer. E foi justamente o que aconteceu. Eu também era um excelente profissional, até hoje ainda, só que eu tinha a minha parte administrativa que eu poderia colocar em trabalhar com essa área, então a gente acabou montando a Total Comunicação em 2014. Ah, que legal, que legal. Exatamente. Aí, quando a gente monta a empresa, eu trabalhava em outros segmentos, ou em outras empresas, Renato estava meio que atuando também aí nas outras formações dele, e a gente, naquela dúvida se ia dar certo, como seria, né? Se o mercado ia entender, ia aceitar, se éramos muito novos, como éramos. E quantos tudo ficou anos, mais ou menos? Eu sou indiscreta agora. Poxa, na 20 época... quantos? Hoje eu tenho 33, eu estava na época com 20 e pouco, 28, por aí. Novinho. E eu menos ainda. Aí, resultado, foi
quando a gente se dedicou a formar a Total Comunicação, a gente, em um mês, já tinha 4 clientes. Massa. Em 2 meses, já tinha 8. Do setor luxo, né? Todos do setor... Prêmio, que você queria. Grandes empresas da cidade, todos muito focados assim, no que a gente buscava. E quando a gente chegou a atender 20, 30 clientes por mês, no decorrer desse tempo... Sim. Porque você também já sabia o que queria, né? Você sabia que era a linha Premium. A gente foi atrás disso e aí começou a criar a cultura no mercado, de que também, quando se tratava de mercado do luxo, a assessoria que se direcionava a atender somente isso aqui em Salvador era a gente, mesmo tendo, obviamente, outras inúmeras empresas, todas muito bem conceituadas e estabelecidas, mas as pessoas, pelo que eu percebi, tinham assim, a curiosidade de entender como funcionava esse trabalho, que tinham 2 jovens pela frente, né? Então, a gente conseguiu e foi uma trajetória assim, maravilhosa. Até hoje a empresa continua, super bem. Né? A gente, obviamente, nesse tempo mudou um pouco a forma de fazer, porque o mercado mudou, as coisas comunicar, mudaram. Né? As coisas exatamente. Atualiza então, muito. Quando a gente começou, eu me lembro que o jornal ainda tinha uma força absurda, tipo, o jornal era o ponto número 1. Sair numa coluna do jornal tal era o que o cliente mais queria. Todo mundo queria. Hoje em dia é importantíssimo, não mudou, mas hoje em dia o que todo mundo sabe que roda em primeiro lugar é algo que está no digital. Sim. Então a gente pegou muito essa mudança assim. O que mais? E buscando sempre não ficar só preso a um digital, por exemplo. A gente tenta atuar em todas as plataformas, né? Tanto que hoje a gente consegue entregar tanto a mídia digital, a gente está também na mídia impressa, podcast também, e até na rádio, para tentar entregar de toda forma possível a melhor notícia para os nossos leitores. É um mundo conectado, né, que Exatamente. a gente tem hoje, tem que estar em todas as frentes. E aí, nesse processo aí de que você, né, passou a ter a empresa de vocês, né? E aí começou essa transição de realmente dessa, vamos dizer, captação, né? Assim, qual foi a maior dificuldade que você teve, assim? Porque você trabalhava com outras empresas, né? E então você já tinha um know-how e tudo mais. Mas você sentiu, assim, de dificuldade das pessoas realmente confiarem em você nesse sentido, né? De encaminhar... qual seria o termo correto? Cliente? A prospecção do cliente, né? E aí, qual foi o desafio, assim, nesse momento que você falou assim, não, agora é a nossa empresa aqui, qual a dificuldade de aceitar, certo, né? De aceitar, das pessoas aceitarem o trabalho de vocês, né? Confiar. Que a gente gosta de dar dica para quem está começando. Lógico, também, né? Então, qual foi o seu desafio e como foi? O que você acha, assim, que foi mais desafiador dessa transição? Primeiro. Bom, na verdade, eu acho que o grande desafio mesmo foi 2 jovens que estavam iniciando toda uma trajetória nova, né? De CNPJ, de empresa, de prospecção de cliente. Então, tudo é desafiador, né? Eu lembro exatamente que a gente deu muita sorte, porque a gente sempre teve um padrinho muito importante, que foi o saudoso Carlos Rodeiro. Desde o primeiro momento que a gente abriu a nossa empresa, que a gente prospectou, pensou na ideia de abrir, a gente, antes mesmo de prospectar qualquer tipo de cliente, a gente foi ter uma reunião no Shopping Barra com ele, e ele sempre disse, eu vou estar ao lado de vocês em qualquer momento. Então ele fazia a parte de comunicação dele com vocês. Na verdade, eu já trabalhava atendendo ele em outra empresa. Sim. E no momento que a gente foi dizer a ele que estaria passando para esse novo ciclo, até para ele entender que a gente poderia abandonar o trabalho, assim, entregar para que outra empresa que cuidava dele continuasse, ele falou, não, eu não abro mão de ter vocês comigo, eu sou o primeiro cliente de vocês. E foi mesmo. Ele sempre foi muito generoso, né? Sempre foi muito generoso, sempre foi nosso alicerce. Ele sempre esteve ali aplaudindo em todas as situações. Exatamente. Que bacana, então, bom. Ao mesmo tempo que a gente teve medos e problemas, a gente também, por outro lado, teve certezas. E aí abriu portas, assim, né? Abre. E eu acho que é isso que o Renato falou, assim, essa parte da burocracia, é uma responsabilidade muito grande, né? Quando você parte para ter o seu CNPJ, quando você, com 20 e poucos anos, está criando a empresa, está declarando um capital, está se destinando. E aí você pensa, se não der certo, eu estou perdendo tudo isso, e como é que ficam? Eu me lembro que a gente também pegou uma crise no país na época, que estava acontecendo, e as pessoas diziam, que loucura abrir uma empresa em meio a um momento como esse. E a gente dizia, não, é o nosso propósito, vamos seguir, também não tem que ter esse medo. Mas eu brinco que eu acho que os anseios todos e os receios todos foram muito maiores na nossa cabeça. Sim. Assim, tudo deu muito certo, tudo foi muito positivo. Claro que houve
momentos de dedicação extrema em que a gente teve que renunciar em inúmeras situações, a inúmeras coisas, porque quando a empresa é sua, só você pode fazer por ela, né? Então é óbvio que você deixa de ser aquela coisa de quem é um contratado, que acaba ali o expediente 18 horas, vai embora e só volta no outro dia, para ter o pensamento de quem realmente está levando nas costas. Aí é então, de segunda a segunda. Se der certo é você, mas se não der é você também. Você também, é verdade. Tem essa... Vá. Os dois querendo falar. Todo mundo querendo perguntar, mas pode falar. Não, eu ia perguntar em que momento vocês... eu sei que vocês foram trabalhar em um site antes, juntos, né? Focado nessa parte também de... como é que a gente pode falar? Social, né? Da Bahia. Isso. E aí, eu queria que você falasse um pouco desse momento, dos aprendizados, em que momento vocês chegaram ao Anota Bahia, né? Como foi esse processo? Você queria algo parecido? Você quer complementar? Meu negócio é da resenha. Eu quero que o pessoal das perguntas aqui. Você quer pontuar? Bom, a gente, como também falou, a gente se especializou em atender clientes de luxo. Sim. E no decorrer desse trabalho, a gente entendeu que existia um veículo de comunicação que trabalhava também voltado a esse público. Sim. Então, aconteceu uma parceria que durou cerca de 6 anos, que foi muito positiva, né? A gente não tem nada um aprendizado mútuo, né? Sempre é. Exato. Foi um momento em que a gente cresceu junto. Mas foi isso, a sinergia foi porque a gente entendeu que os caminhos estavam juntos. Assim como a gente tinha uma empresa de assessoria que buscava estar em veículos segmentados, existia ali um veículo que era segmentado. Necessitava também de notícias. Exatamente, que também precisava de um conteúdo por trás, de uma empresa que desse esse suporte, tivesse as informações em primeira mão, como o que acontecia com a gente e tudo mais. E esse encontro foi seguindo por todo esse tempo. A gente seguiu pleno, feliz, correto e honesto, até que chega um momento em que a gente começa a perceber que a Bahia é um estado muito grande em diversos aspectos e que não cabia a gente ficar enxergando que só um veículo atuasse de forma segmentada. Era muito pouco para tudo que existe de indústria, Você teve a visão ali, né? De economia. A gente começou a perceber isso. Poxa, pode ter algo mais. Inclusive, para engrandecer o mercado. Não era um pensamento egoísta, né? E por incrível que pareça, podem acreditar, o pensamento era mútuo de todas as partes. Sim. A gente estava em parceria com um grupo de comunicação, mas existiam outros grupos também que estavam abertos a receber novos comunicadores. Tanto que a gente participou também nesse decorrer, nessa transição de lá para o que a gente está hoje. A gente teve em outro também, assinando uma outra coluna também. Exato. A gente sempre teve essa visão de que quem ganha é o mercado, né? Você não tem que ficar achando que uma coisa só vai dar... Todo mundo pode se ajudar e o mercado engrandece. É bom quando você está em São Paulo, por exemplo, e as pessoas dizem, poxa, lá na Bahia tem aqui tal site, tal jornal, tal jornal. Isso é muito bom, porque você não pode... Até para fazer... confrontar mesmo, né? Exato. Porque assim, só o monopólio diz uma coisa... Existem pontos de vista Eu sempre diferentes. brinquei, né? Dizendo que, gente, você pega o celular, você não olha o Instagram só. Exato. Você não fica preso a uma coisa só. Você vê ali um feed inteiro. Exatamente. Então, o que tiver de opção, obviamente, com credibilidade, responsabilidade e verdade, vai ser maravilhoso para vocês. E lá vocês escreviam colunas, então. Não é isso? Era o papel, era o que vocês faziam dentro desse site? Não, na verdade, Renato era administrativo também. E eu atuava como direção de conteúdo também, né? Exatamente. Mas escrevia também. Você escreve super bem, né? Escrevo até hoje, na verdade. É a minha paixão, na verdade, a escrita, né? É onde eu me jogo e Agora sou me feliz. tira uma dúvida que eu tô aqui martelando na cabeça. Seguinte, normalmente eu vi que vocês postam eventos, a abertura de alguma empresa, alguma questão direcionada a trabalhos artísticos e tal. É uma coisa natural, assim, no sentido de a pessoa vai publicar alguma questão e procura você para falar sobre o assunto. Se isso é parte normalmente das pessoas fazerem isso, ou é uma coisa de vocês verem o mercado, verem as pessoas interessantes e falar sobre elas. E se, dentro dessa pergunta, se já teve alguma situação assim que você falou assim, olha, isso aqui não dá para eu estimular aqui dentro da minha empresa, não. Para publicar isso desse jeito, não vai acontecer, né?
E não só uma vez, em várias situações. Se você quer se posicionar como um veículo de comunicação que atua em determinado segmento, você tem que ser fiel àquele segmento. Então, não é só a questão financeira, não é só você chegar com dinheiro, oferecer, e se o conteúdo não estiver de acordo com o nosso leitor, entendeu? A gente perde totalmente a credibilidade. Exatamente. Não, na verdade, isso acontece diariamente. É? Diariamente. Inúmeras são as sugestões, né? O veículo, ele funciona, seja qual for, de duas formas. Primeiro, via assessoria de imprensa, que é quem oferece aquele conteúdo, oferece aquela fonte, oferece aquele assunto do momento. Então, poxa, a gente está falando agora de uma coisa que está em alta, que é o podcast. Então, o veículo vem, a assessoria vem e diz, eu tenho aqui 3 podcasts que estão bombando, vocês querem entrevistar eles? Então, é um facilitador de conteúdo. E a outra forma é justamente a gente ir e colocar o nosso olhar sobre o que é que está sendo interessante, sobre quem está crescendo. Mais de liberdade também, né? Exatamente. E é uma curadoria, né? Eu acho que a gente vive a época da curadoria. Porque é tanta informação, o tempo todo sendo pulverizada, sendo ali colocada, principalmente nas redes sociais. A rede social fez com que o veículo de comunicação, ele tivesse um concorrente, que é a própria rede social, né? Porque na rede social você faz o seu conteúdo, você não vira só o receptor, você vira o emissor e vice-versa. Então, isso acontece muito e a gente tem esse papel de curador diante da comunicação. Então, poxa, tá abrindo um negócio novo na cidade, eu já vi que você foi lá, eu já vi que você foi lá, os dois gostaram. Quem é esse empresário que está por trás? É um jovem empresário, ele arriscou, o que é que ele fez para estar conseguindo fazer isso? O que é que ele pensou para estar abrindo esse negócio? E aí você consegue entender que existe ali por trás um assunto que é interessante para todo mundo, porque inspira, porque está renovando o cenário da cidade e por aí vai. Mas o não a gente oferece todos os dias para inúmeras situações, assim como oferece oportunidade também todos os dias para inúmeras situações. Condizente com a nossa linha editorial, claro. Entendi. E eu tô retado hoje. Tá, tô vendo, vai lá. Retado hoje. E alguma coisa assim, enfim, né? Eu acho que desses bastidores mexe muito com o ego das pessoas também, né? Existe uma questão de ego inflado, ou que você precisa fazer e da forma que tem que ser, que ele acredita que tem que ser, e você dá até uma podada assim. Mas, enfim, só quis levantar essa questão, mas a pergunta nem é exatamente sobre isso. Minha pergunta, na verdade, é se já existiu alguma situação assim um pouco mais constrangedora nesse sentido e alguma coisa assim divertida, engraçada dentro dessa linha de falar sobre, né, a empresa ou artista, alguma coisa assim que a oportunidade desse trabalho deu a você, né? E, assim, alguma coisa engraçada nesse sentido, porque eu sempre sou do lado mais... Tânia é mais... Eu sou mais da resenha. Depende do dia, né? Não, na verdade, não existe assim, um fato engraçado. São coisas muito corriqueiras que acontecem, né? Então, por exemplo, a gente tem diariamente assessor de artista querendo que a gente noticie a festa que o artista vai participar. Sim. Então, é um quê? É um show cultural? É um show que vai acontecer ali com a despedida de Milton Nascimento, que está vindo para Salvador. É incrível, é uma coisa disputadíssima. Todo mundo quer saber que horas começa a venda, porque é uma coisa... Não é isso. É uma banda que está fazendo um show todo dia ali, numa casa de show. Que vem sempre aqui em Salvador. Que está totalmente batido, que não é nenhuma novidade. Isso, infelizmente, talvez não interesse naquele momento. Porque naquele momento já existem outras situações, outras demandas. Sim. Então, isso tem gente que quer falar de gastronomia. A gente quer falar de um restaurante que abriu, a gente não quer falar de uma receita de nhoque assinada pelo chefe, porque... Um nhoque assinado pelo chefe você acha em qualquer lugar do YouTube, né? Sim. Então, são dois pontos sempre que acontecem do mesmo segmento, assim, do mesmo assunto. Existe o que é interessante e existe o que é corriqueiro. A gente hoje não busca o corriqueiro, porque o corriqueiro já está na internet o tempo todo. Entendi. Eu vou pular da fofoca agora também. Uma coisa que eu fico mexendo comigo, que eu fico me colocando no lugar. Gente, como é trabalhar com o seu ex? Porque, nossa senhora, isso é largou na mesa aqui. Explodiu na mesa. Vocês começaram em 2014 e terminaram. Hoje vocês não são mais um casal. Joga na mesa. É importante, porque a gente falou em 2014 que vocês eram um casal. Agora aí o pessoal tá achando que eles são casal. Mas aí teve idas e vindas. Como é, gente? Porque, assim, sociedade é um casamento. Tem gente que pensa que eu e o Léo somos um casal. Não somos. Mas é porque você convive o dia inteiro, né? Ali. Conta essa história aí do conheceu, aí não foi? Conheceu, aí virou sócio. É interessante a história. Aí tem um momento que você tá ainda aprendendo a lidar sem a pessoa no final do término e aí convive diariamente. Como é isso, assim? Confesso que eu vim preparado para essa festa.
Você sabia que ela viria. Eu tava no menino aqui, Não, não, na mentira. verdade, Sério, é uma curiosidade muito grande, assim, porque... É atípico. É atípico. As Ainda, pessoas, né? quando Infelizmente, as terminam, pessoas se dizem tão esclarecidas. Não, maduras, tipo né? assim, Você acha? Tem muita gente aí que tinha uma relação e se mantém como sócio até hoje. Mas pra vir assim da entrevista aí, viu? Mas o que eu acho, assim, é que, na verdade, acabou uma relação, mas o casamento continua. Sim, Nós a sociedade somos sócios né? há 7 anos. E eu falo para Tami sempre, se você me pergunta qual é o grande desafio, o desafio diário é manter o respeito mútuo, respeito, né? Porque acabou a relação pessoal, mas existe uma relação profissional e, atrelada a isso, existem relações que foram criadas durante esse tempo todo. A gente sempre se posicionou como um veículo empresarial. Sim. Para expor a empresa, não a gente. Mas por trás disso, existem os bastidores. A gente criou laços, a gente frequentou casas, fizemos amizades. Vocês são super bem relacionados, inclusive, em comum. né? E hoje essas amizades permanecem porque a gente se mantém respeitoso até hoje, né? E é muito legal isso. Eu queria até, assim... É uma coisa difícil que eu vejo, assim, de vocês se manterem realmente meio... atrás do negócio é o importante, né? Isso hoje em dia as pessoas não querem, inclusive. É diferente, as pessoas querem ser a cara do negócio, né? É como quer sair no Anota Bahia, mas quer a foto dele na capa. O restaurante inaugurou, mas a foto é do dono. Exatamente. Tem muita gente assim, né? Então é uma situação diferente. Então vocês conseguiram se manter. Eu acho que isso é muito de amadurecimento, né? Porque não é todo mundo que é maturo o suficiente para passar de uma relação de casal para continuar a sociedade dando certo. Porque a maioria das pessoas, quando termina, não querem ver a cara da pessoa. Ó, exclui do Instagram, né? Tchau. Não quero nem te ver na minha vida. Esquece de toda uma história que se construiu junto. E vocês conseguiram e mantêm isso numa boa e as relações fluem normalmente. Isso é muito legal. Mas você sabe, desculpa, você sabe que eu acredito que é uma questão de muita inteligência. Sim. Acima de tudo. Porque você querer destruir o que foi construído simplesmente porque um lado afetivo não é mais correspondente, beira uma burrice, beira uma coisa covarde, pequena, mesquinha. É muito melhor você querer dizer, eu vou manter o que existe aqui, que é esse negócio, que é esse projeto de vida, que é esse projeto de futuro, inclusive, e vou querer lapidar ele da melhor forma, cada vez mais, inclusive agora que não existe a relação. Então, você se poupa de alguma forma quando você não tem mais uma relação com uma pessoa que é a mesma pessoa que é seu sócio ou sua sócia. Então, você se fecha, se poupa e aí pensa em ser mais inteligente ainda. Então, agora, a dedicação é o negócio. Então, agora não tem por que uma briga, por exemplo, no meio da história, porque obviamente você tem que pensar. Obviamente que existiram, no decorrer desse tempo, muitas situações que a gente teve que saber contornar com muito jogo de cintura. Mas reforço o que eu te falei, a gente se mantém muito respeitoso pelo negócio, pelas relações que foram construídas, seja ela familiar, seja elas amigos da rua que a gente fez, e principalmente pelo negócio, como eu falei inicialmente, né? Burrice, como o Tami falou, só complementando, um negócio que vem dando certo positivamente, brigar por causa que não existe mais a relação pessoal. Concordo plenamente. Exatamente. Fica a dica, viu, pessoal? E mais claro, não é fácil. A gente falando fácil. assim é lindo, maravilhoso. Não é fácil, cada dia é um dia. Existem momentos em que você está bem, tem momentos em que você está mais fragilizado. Existem momentos em que a situação não tem que ser exposta. Então, foi um cuidado que a gente sempre teve muito, assim, da descrição da coisa. Eu acho que vocês são muito discretos. Então, são muitos detalhes que vão fazendo, mas tudo a gente vai aprendendo também no momento. Ninguém chegou aqui com a receita pronta. A gente não finalizou nosso relacionamento, olhou para o outro e falou, aqui, tá aqui o livro agora. É assim que a gente segue, tá? Você olha aí. Não, foi uma coisa dia a dia, né? Do dia a dia. Mas eu acho que, acima de tudo, foi a inteligência de querer manter o que tinha sido construído e querer continuar com isso no futuro. Sintonia nesse caso, né? Vocês tiveram a sintonia de querer continuar a empresa. E voltando para a Nota Bahia surgiu em 2019, então. 2019. Então, eu lembro, claro, porque a inauguração foi na Casa Cor, né? Foi a primeira vez que eu fiz Casa Cor. Agora fica assim, ó. Eu fiz Casa Cor em 2019 e eu lembro que foi um grande evento. Como foi para vocês iniciar, dar esse passo, o friozinho na barriga, né? Conta um pouquinho, assim, como foi criação do nome e tudo. Conta um pouquinho como foi. Bom, foi como a gente falou um pouquinho mais cedo, né? A gente começou a perceber que o mercado precisava de um veículo novo, de uma linha nova, uma coisa diferente. E a gente ficava naquela, assim, meio que
será que é isso mesmo? A gente estava numa zona de conforto de alguma forma. No começo sempre né? é assim. Exatamente. Fica, será que é isso mesmo? Eu já estou na situação, 6 anos de empresa estabelecida, bem conceituada, respeitada. Portas abertas. Exatamente. A gente ficava naquela coisa assim, será que a gente não vai pensar que é e não é, e vai dar tudo errado? Inseguranças normais. Né? Normal, mas ao mesmo tempo muita coragem. Fomos muito certos desde o começo. Assim, me lembro que a primeira conversa que eu tive com o Renato sobre isso, nenhum dos dois falou, não, tá errado. Sim. Os dois falaram, é isso mesmo, a gente tem que sair daqui dessa coisa que já tá perfeitinha, bonitinha, e pensar além, porque também ficar no mesmo não é nem nossa cara. Eu sou ariano, então sou totalmente inquieto para frente, pioneiro, líder nessa coisa da mudança. Renato Capricorniano, apesar de ser muito racional, mas ao mesmo tempo também se incomoda totalmente com essa coisa, né, da mesmice. Sim. Então a gente ficou muito empolgado com nossa ideia louca, assim. A gente ficava dizendo, é uma ideia louca, mas vai dar certo, exatamente, né? Sim, com certeza. A gente vinha de uma zona de conforto muito grande, então os medos do não, das pessoas virarem as costas pra gente, de boicotar. Mas graças a Deus isso nunca aconteceu, muito pelo contrário. Eu acho que as pessoas acreditaram num projeto maluco de 2 jovens, abraçaram, estiveram sempre ao nosso lado. E aí agradeço a Carlos Amorim, que abriu as portas da Casa Cor em 2019 para que a gente fizesse aquela festa, que não foi uma festa fácil de se fazer, mas a gente lutou e fez, e acho que foi bacana. Foi ótimo, foi muito bonito. E aí, pegando o gancho do que você falou, né? E o nome? A nota... Pois é, o nome foi muito, muito engraçado, assim, a gente pensou em inúmeros nomes. Na época da Total foi a mesma coisa, a gente pensou em números, e aí um momento veio um start. E a gente cogitando vários, e aí no jornalismo você chama de nota, né, a notícia. Sim. Então saiu uma nota sobre o podcast, saiu uma nota sobre o artista. E a gente ficou com essa coisa da nota na cabeça, nota, e aí veio a nota do anotar. Né? Sim. Já eu tava pensando aqui que já era tipo a nota, tipo assim, a melhor. A nota. Pode ser. Agora eu já gostei desse entendeu? Eu pensei no sentido de a nota, não é a nota, é a nota. A nota, melhor. Gostei. Mas aí a gente teve essa coisa do anotar, tipo assim, se preparem, anotem que o que vem por aí é diferente. Já pega a ideia pra usar aí, eu vou postar agora. A nota. E o Bahia pelo estado, obviamente. E aí na época a gente começou a pensar na construção da marca. Aí você teve a ideia de usar a diversidade de cores, não foi? Na nossa logomarca. A nossa logomarca é toda colorida. É bem então ela Salvador representa assim, também, muito, né? muito Bahia, muito diversidade, muito... É muito o que o futuro pede, né? Os tempos de hoje pedem. Também. Então aí acabou que foi isso. Aí quando a gente pensou, a nota Bahia, foi match perfeito. É esse o nome. Deu certo. Não tem mais pra onde ir. E a gente ficou apaixonado até hoje. Eu sou apaixonado pelo nome, apaixonado pela marca. Apaixonado num grau louco. Tratei logo de fazer o registro da marca, porque eu sou apaixonado pela minha marca. Então não tem problema. Toda vez que a gente faz um evento, uma coisa assim, aí tem um banner, tem uma projeção. É linda. Tão bonita a marca. Pois é, mas acabou que foi isso. A gente em 2019 teve essa ideia. E aí a gente sempre pensou em fazer eventos. Além do trabalho com o jornalismo, porque sempre foi uma ideia nossa de que o network ele tem que acontecer além de quem está ali lendo. Não é só você na sua casa entendendo a notícia, você na sua. Existe ali um público, que é o público que a gente busca atingir, que tem que estar junto para gerar negócios, para gerar notícia, para gerar business, para gerar novas histórias. Então a gente sempre, desde o começo, teve uma ideia de ter uma agenda de eventos. E o primeiro de todos foi justamente nossa festa de lançamento. A gente não quis só lançar o site puramente. A gente quis fazer um grande evento reunindo pessoas que tinham relação com a gente, obviamente, pessoas que influenciavam, que tinham poder de serem um burburinho, de serem notícia. Na época, por coincidência, mas que obviamente não foi coincidência, é porque era para ser mesmo, estava acontecendo a Casa Cor, sob a nova direção de Carlos Amorim. Ele tinha acabado de assumir, a mostra já acontecia na Bahia há muitos anos, mas sobre outra direção. E a gente com essa relação incrível que tem com ele também. E aí teve a ideia de fazer a festa lá, então a gente já conseguiu reunir ali o trade de arquitetura e decoração, influenciador, empresário. E aí foi aquele momento que veio o medo, né? E aí?
Será que as pessoas vão? Será que as pessoas sempre. vão querer botar a cara agora no sol já, assim, tipo... É sempre um problema, eu tenho que te confessar esse bastidor, porque também fica morrendo de medo de que ninguém vai e quer convidar 1000 pessoas para uma festa que está programada para ser 100. Aí eu tenho que vir cortando, né? Pelo amor de Deus também. Senão daqui a pouco chega 1000 pessoas. Todo mundo amassadinho. Mas sempre tem um percentual ali de falta, realmente. A gente sempre convida um pouquinho a mais. Mas dá um friozinho na Bahia mesmo. Até hoje. Eu morro de medo. É. Todos os dias, todas De as ficar, vezes que tem poxa, evento, não foi prestigiado, né? Um dia antes eu tô rezando mesmo. Minha fé é danada. Eu fico rezando, eu digo, meu Deus do céu, por favor. E fica até o momento do evento. Todo mundo fala que ele é o patrão. Já entrou 15 mil pessoas, ele tá aqui, ó. Todos os nossos prestadores de serviço falam que Tamir sempre é o patrão, né? Porque ele só chega na hora do evento, fica rezando em casa e eu chego logo cedo, porque eu adoro fazer produção. Sim, aí o patrão chega na hora do Mas evento. ele tem que chegar descansado, que ele vai conversar com as o dia pessoas, todo ele no vai celular. tipo... E é engraçado, porque ao mesmo tempo que você quer que as pessoas estejam presentes, existem os que você não quer que ficam querendo estar, né? É isso. Então existe uma demanda muito grande de galera se me convida, né? eu quero ir. E isso gera um desgaste também muito doido, porque você dizer não é fácil. Eu não tenho problema nenhum em dizer não, mas não é fácil. Não é. Porque você está dizendo ali não, às vezes é uma pessoa que ela realmente é relevante, que ela realmente é importante, que ela não entende o não da forma que tem que ser. Sim. Ela não entende que existe uma dinâmica que faz com que aquelas pessoas tenham que estar naquele momento. Para aquele evento em específico, Então, aí entendi. fica com raiva, fica chateada. Gera uma tensão, assim. Fazer um evento é uma coisa tão doida que quando acaba é a melhor parte. A verdade é essa. Você tá falando Eu de gosto, quê? o melhor da festa pra mim é o antes, a organização, né? Eu também, eu adoro produção. Eu sou da área da organização. Renato produz o evento todo, né? Da parte de som, a parte de bebida chegando, essa coisa toda. Eu sou zero isso. O negócio é a pessoa Aí, tá vendo? A sociedade funciona por isso, um Pois é. complementa o outro, né? E é um grande desafio, porque a gente tem que entender que o evento não é nosso. O evento a gente está fazendo pras pessoas. para as pessoas, para o patrocinador, para aquela empresa que acreditou. Exatamente. Entendeu? Então, tudo tem que ser pensado de forma a agradar, né? Não nos agradar em si. A gente estava falando aqui de evento, e aí eu lembrei do maior evento do país, que me desculpem todos os outros eventos, que é o Carnaval de Salvador. Certo? Sobre Carnaval de Salvador e essa expectativa, porque eu tô aqui, ó, todos os dias estarei lá. Qual é a expectativa, tipo, agora, né, que a gente vai conseguir organizar, né? Como vocês trabalham nesse segmento de vocês e o Carnaval, né? E qual é a expectativa agora? E também você, enfim, né, se tiver por dentro, né, do assunto, falar sobre essa questão de modificação do circuito. O que é que você acha sobre isso? Se né? vai rolar, não vai? Se vai, a gente está nesse burburinho, né? Parou Se de vai falar, rolar. eu ouvi falar, depois parou. E as implicações disso, né? Enfim, sobre o Carnaval, né? Bom, primeiro que, na verdade, quando a gente nasceu lá em novembro, a gente pegou um carnaval de Foi, cara, né? Que foi em fevereiro. Fevereiro, é. E que a gente 2020. surpreendeu muito também, mais uma vez. É o que eu falo, que os anseios e os medos ficam muito mais na nossa cabeça, às vezes, do que na execução da coisa. Uhum. De cara, naquele carnaval, a gente foi chamado por 3 camarotes para fazer a cobertura Oh, que especial massa. dos ambientes de convidados. Certo. Um foi o camarote do Nana, um foi o camarote Skol e o outro foi o camarote da Veveta, que foi o camarote que a Ivete fez. Veveta, ô E Veveta. que a gente... Ô, Veveta, vem dar entrevista pra gente, Você por vê a favor. gente, ó. Não, eu só quero uma Tudo foto que a aqui, gente ó. quer. E Não, que eu quero além- entrevista. Por favor, completa. E que além de ter sido convidado para fazer a cobertura, a gente foi média parte, né? Fomos o único veículo social, empresarial convidado para fazer Sim. a cobertura. Então foi uma coisa que, assim, deu uma projeção a gente maravilhosa. E As vocês pessoas fizeram os começaram a 3. rodar os 3. Nossa. As pessoas começaram a entender o nome. Então, com 3 meses, as pessoas estavam falando, eu no Anota Bahia. Eu vi o fotógrafo da Nota Bahia. A minha foto saiu na Nota Bahia. massa. Então foi uma coisa assim Gratificante. surreal pra gente. E que a gente percebeu que funciona muito. Porque o carnaval é uma festa de milhões de pessoas. Aham. Mas é aquilo que a gente sempre foca, né? Existe o segmentar. O seu segmento. Existe ali um camarote que tem uma área só de convidados, que ele recebe só 50 pessoas, que são pessoas que no meio empresarial tem muito significado, tem muita força, que se interagem entre si, que geram negócios Geram no meio da outros folia. negócios, aham. Exatamente. Então a gente busca isso e aí a gente E a verdade é que as pessoas normalmente dizem, né? Que o networking mesmo, assim, de empresas, ele é feito fora a sala de reunião, venha no meu escritório. Não é ali que exatamente Acontece, rola o né? primeiro contato, Realmente, né? porque o social ele é importante, mas você tem que entender que por trás do social existe a imagem da empresa sendo veiculada. Tudo aquilo ali é um grande network, né? Com certeza. A gente nunca prospectou dentro do escritório. Sim. Nunca. Nunca houve um cliente fechado dentro do escritório. Em todos esses anos.
em todas as nossas prospecções foram feitas em jantares, em ambientes sociais. Que vocês promovem, né, inclusive? Exatamente. Sempre. Assim, já houve caso de um cliente chegar... Vou contar isso. Conta! De chegar num evento nosso que ele foi pela primeira vez e que tinha apostado pela primeira vez uma grande empresa. E na hora do jantar ele falou, a partir de agora é renovação automática. Estou com vocês para sempre. E está até hoje. Não foi só a balela, né? Exatamente. Então, o network é nesse momento. E a gente entendeu isso já lá atrás. É nesse momento do bate-papo que você percebe as necessidades do possível cliente, né? Sim. E tá mais relaxado também, talvez, né? Pelo lugar, pelo evento. E sabe o que eu acho? Não tá tão tenso você só também. consegue encantar pela verdade. Sim, também. Não dá para você encantar se não for de verdade. Então, a ligação você não consegue absorver. O online você não consegue absorver. Você vê o vídeo ali, é legal. Mas na hora do one-to-one, que você está olhando, conversando, você entende qual é o propósito deles, qual é o propósito do site, qual é o propósito do veículo. É nesse olhar, é nessa troca, que aí o empresário, o investidor, seja o CEO, o que for, ele vai dizer aqui, eu entendi que vai funcionar, Que vale a pena. que vai ser bom para mim. Então é a hora que acontece o encanto. E a gente, ao mesmo tempo, também se encanta, né, pela empresa, pela marca, porque conhece a pessoa que está ali por trás daquilo, qual a forma que ela trabalha. Então eu acho que o contato é muito do encanto, assim, sabe? Você se encanta e encanta também. O encanto faz o negócio acontecer. Você vai? Pode falar. Eu sempre, falando ainda dessa questão de eventos e tal, eu sempre vejo que vocês têm uma agenda, né? Temos. Vocês costumam fazer esses encontros? Existe periodicamente? Como é que funciona? Qual a ideia? É em parceria sempre com as empresas? É só a nota? Como é que funciona isso? Pode falar. Bom, a gente, desde que começou, teve essa ideia de ter uma agenda de eventos. Foi o que eu falei. A gente não achava que a notícia tinha que ficar ali só, o veículo rodando só em torno da notícia, que a gente tinha um público para ser reunido. Então, desde da primeira reunião que a gente teve para pensar o site, estruturar o site, a gente também estruturou uma agenda de eventos a ser realizada anualmente mesmo. De cara, pegamos a pandemia. Sim. Então, obviamente, isso descortinou totalmente nossos planos. Porque, passado o Carnaval, por exemplo, a gente tinha 2 eventos pensados para o primeiro semestre de 2020 e nada aconteceu, porque todo mundo passou pelo que passou, né? Houve aquela reclusão absurda durante um ano inteiro, mais de um ano, na verdade. Então, a gente teve que segurar a situação. Eu me lembro que depois do Carnaval, o primeiro evento que a gente fez foi um ano do site. Foi em que novembro. foi só em novembro. Ou seja, a gente passou um ano sem fazer nada do que a gente tinha planejado. Ao mesmo tempo, o hábito de consumo, de leitura das pessoas aumentou muito. Então, ao mesmo tempo que a gente parou aqui um projeto, a gente se dedicou muito mais ao outro. Sim. A gente teve que ter uma equipe muito maior. De marketing, de tudo. Desse crescimento das redes sociais, né? Teve que ter isso. Foi assim, as pessoas queriam ler, entender o que estava acontecendo no mundo de todas as formas possíveis, né? E vocês dão uma nota, além do social, ainda tem notícias do mundo. Coisas gerais que são interessantes, exatamente. E aí aconteceu que a gente começou a fazer essa produção muito maior do que a gente era esperado. Teve que ter mais gente trabalhando, o contato com as marcas. Porque também foi um momento em que muitas marcas, por exemplo, desistiram assim, de investir na comunicação. Muito setor de marketing cancelou contratos de comunicação e coisas do tipo. Então a gente ficou meio com esse receio, isso vai acontecer com a gente, como será? A gente começando ali, né, com uma outra fazendo, se ainda fosse cancelar, o negócio não ia ser bom. O início de tudo. Mas pelo contrário, assim, a gente teve índices, a gente só cresceu em índice de audiência. Que bom. A gente só teve, e ao mesmo tempo também muito ligado na coisa das notícias positivas. Nós somos um veículo de comunicação social, sim, somos. Mas, acima de tudo, nós somos um veículo de comunicação empresarial. Nós estamos aqui para entregar ao leitor novos negócios, ao empresário oportunidades de mostrar o seu negócio para o leitor. Então, durante a pandemia, a gente já tinha entendido que já bastava de notícia ruim, de tragédia. Então, vamos focar em quê? Entregar notícias positivas de jovens que estão, mesmo na pandemia, lutando para abrir novos negócios, de marcas que estão aí lutando para se manter estável, mesmo com toda essa crise. E aí surgiu uma notícia boa, que foi um braço do Nota Bahia durante a pandemia, que a gente tentou ao máximo levar acalento às pessoas que estavam ali lendo. Eu achei isso muito legal. A gente muito lançou incrível, essa campanha, Notícia Boa, que era justamente para... O que é que estava acontecendo de bom ali? Por exemplo, né? Inúmeros deliveries de gastronomia abriram na pandemia. Sim. Então, houve ali um negócio sendo gerado novo. Sim.
inúmeras empresas fizeram doações absurdas para quem precisava, de máscara, de alimentação, de tudo. Então, por que não dizer isso? Por que não fazer essa coisa? Os inúmeros cientistas, inclusive aqui da Bahia, envolvidos com a questão de descobrir vacina para a doença e decodificar o vírus e coisas do tipo, por que não jogar a luz sobre essas pessoas? Sim. Então, a gente, em vez de dizer que morreram 10 pessoas pela doença hoje, a gente resolvia dizer que existe um cientista baiano que está ali lutando para decodificar sobre isso e fazer com que as pessoas comecem a se livrar do vírus ou coisa do tipo. Muito legal. Porque então, realmente todo mundo ficou saturado, né? Muito. Inclusive a gente mesmo. Exatamente. Particularmente nós também, como eu me lembro muito como quando leitores, vocês fizeram também isso. tivemos nossos momentos de ficar deprimidos. Todo Sim, mundo estava todo nessa. mundo, Então, ler coisas saber positivas. as incertezas, né? Era importante ler coisas positivas, né? Até Com pra gente certeza. mesmo. Exatamente. Aí, quando a gente começou a perceber que as coisas estavam mais seguras novamente, que os protocolos estavam liberando eventos menores e tudo mais, a gente falou, opa, vamos voltar aqui nossa agenda. Que alívio, hein? De volta. Nossa. Mas ainda assim com muito receio também, porque, obviamente, qualquer coisa que acontecesse, né? Também, viraria totalmente de contra a gente. A luz Então, também fica... Nosso primeiro evento esse mesmo do ano do site que a gente fez, todo mundo usando máscara, só 30, 40 pessoas, não me recordo, no local, porque era o que era permitido, não tinha uma cadeira a mais, uma cadeira a menos. Então, aquela coisa assim, muito com segurança. Aí eu disse, imagina o que ele fez para poder... Meu filho, olha. O nome Tinha de todo milhões de mundo. pessoas querendo ir nesse negócio. Não. E eu achando que ninguém ia, viu, pra Mas, variar. tipo, todo mundo querendo, né? Querendo ir. Mas é isso, mas a nossa agenda é focada nisso. Assim, a gente tem o aniversário do site, é uma coisa que a gente gosta de fazer. A gente nasceu em novembro, então todo ano em novembro a gente comemora 1 ano do site, 2 anos do site, agora 3 anos. E, além disso, a gente busca fazer eventos que tragam um conteúdo empresarial. A gente tem uma label chamada Conexões da Nota Bahia, em que a gente traz sempre uma figura central de relevância, seja política, seja econômica, para discutir algum tema que seja interessante para o empresariado ouvir e busca ter nisso assim, uma repercussão totalmente positiva. Além de outros projetos que vão sair, por exemplo, esse ano, a gente quer fazer uma festa de verão, uma festa mesmo, enfim, são as coisas desse tipo, né? Fala aí você mais sobre isso, que você faz os eventos. Você que produz tudo. É isso que também falou, a gente busca sempre ter o lado social, mas também o lado empresarial, mas também o lado social, a alegria, né? E a gente agora tem que aproveitar um pouquinho. A gente vai comemorar os 3 anos do site em novembro, também a gente já tem um projeto de verão, né, também. Exato. E agora, acho que em agosto ou comecinho de setembro, a gente tem um Conexões da Nota Bahia de novo. Legal. Um novo evento. Eu me lembro uma vez que Padre Fábio de Mello teve aqui, foi pro aniversário do site, de 2 anos. De 2 anos. A gente, quando comemorou 2 anos, a gente queria trazer uma pessoa, uma figura que fosse diferente, ao mesmo tempo que passasse uma mensagem daquele momento, né? Que a pandemia estava meio que se acalmando. Então, uma coisa que fosse relacionada a amor, a calma. A gente passou por um momento difícil. E aí, quando a gente chegou no nome dele, foi aquela coisa doida também. Tipo, Padre Fábio, perfeito, não tem pra ninguém. Sim. E fomos atrás, deu tudo certo. Unanimidade, né? Todo mundo demais. gosta dele. Aí a gente ficou brincando que ele tem que vir todo ano. Ele mesmo falou que ele quer vir até os 10 anos. Ele fez uma gravação depois agradecendo o evento e brincou, dizendo que vinha nos 10 anos. Agora deu um problema. Vai ter que estar prometido. Pois é. E teve um probleminha com ele, né? Eu lembro que na época ele ficou dando a entrevista sentado numa cadeira. A entrevista não, né? Foi tipo um bate-papo. Foi, ele fez uma palestra mesmo, de 1 hora. Foi o bem nosso legal. evento era na sexta-feira, um jantar. E aí no domingo a gente está assistindo Fantástico, tranquilamente, e passa o padre informando que sofreu um acidente e teve que fazer uma cirurgia no braço. Meu Deus, que susto. Domingo não, o sexta não, o evento era na terça. Não, o evento era na sexta. Era sexta? E aí passou a reportagem, o assessor de Ele tá aqui imprensa... igual a Nazaré, aqui, ó. Igual a Nazaré. A gente teve uma semana para tentar resolver o que ia acontecer. E aí, 10 minutos depois da reportagem, liga o assessor de imprensa do padre, informando que haveria possibilidade do padre, pelo motivo da cirurgia, cancelar o evento. E o evento todo pronto. Meu Deus, imagina. Mas ele acabou vindo. Não, você imagina. E nos surpreendeu e surpreendeu a todo mundo, porque ele realmente é um espetáculo de pessoa. Ele passa essa sensação assim. E teve mais alguma coisa, assim, teve... Também já tinha comentado comigo sobre um vídeo também que vocês tinham feito, Ivete tinha feito para vocês. Foi no nosso primeiro ano, né? Foi ótimo. Não fala Investe de novo, nunca foi. Quando a gente fez 1 ano, aí a gente tem uma relação maravilhosa com toda a família. Somos amigos da família de Cíntia,
que é a irmã dela que cuida dela. É? Que massa. De Carol. Cíntia. Nós sempre, reforçando o que a gente falou, a gente sempre teve pessoas muito positivas. Exatamente, nosso torcendo por nós. E Cíntia é uma dessas pessoas. Cíntia sempre foi Verdade. muito E ela tem um astral, assim, né? Incrível, Ela é incrível. É da Ela família, passa, né? isso é. E aí a Mulheres gente falou, fortes, pediu a ela, falou, Cíntia, pede pra Ivete, a gente só queria ela, um videozinho assim, desejando um ano, parabéns, porque, né? Tranquilo. Um ano, uma coisa assim. E no meio da pandemia, desse jeito que a gente conversou. Aí a gente falei, Renato, vai vir, você sabe, né? Aquele vídeo que ela vai gravar lá na casa lá de Praia do Forte, assim, com o celular aqui. A selfiezona. Beijo pra vocês, maravilhosos, aquele não sei o que, não sei o que. Falou o nome, tchau. E a gente instalando um telão só pra passar esse vídeo, uma coisa toda. Na hora que o vídeo chega, é um vídeo produzidíssimo. Ela maquiada, belíssima, em estúdio. Luz. Falando. Manhã faz alguma coisa mal feita? Não faz. Acho que ela tava era com saudade de fazer uma produção, um negócio que ela veio assim. Aí um videozinho assim, bora montar uma figurino, botar uma maquiagem. Eu acho que a gente já assistiu esse vídeo na vida umas 500 mil vezes, porque é tão lindo, É emocionante, tão emocionante. né? Mas Aí, enfim, a gente se surpreendeu super, porque Tremendo. falou, meu Deus, imagina, a mulher se arrumou toda, foi um negócio Só todo. para o nosso... Foi um ano, dois? Um ano. Um ano, para os 2 Um anos. ano. Que massa, né? Mas são coisas que marcam, né? Essa do padre também foi super engraçada. E na hora que ele chegou, ele falou no evento que viria, que manteria a palavra dele, que sabia que a gente estava com dor de barriga, mas que ele ia vir. A gente sempre em nossos eventos busca um mote para não virar só festa, né? Sim. Como a gente já falou aqui algumas vezes, é uma oportunidade, é um momento onde você tem a oportunidade de fazer negócio, seja você empresária, seja você empresário entre vocês. E nesse evento específico de um ano foi a oportunidade que a gente teve também de expor para nossos convidados e para todo mundo, que a partir daquele momento a gente teria 2 dias de coluna. A gente hoje é colunista do Jornal à Tarde. Vínhamos durante um ano com a coluna no domingo, que é a única coluna social da Bahia hoje em dia, aos domingos. E foi a oportunidade que a gente teve também de dizer que a partir daquele momento a gente teria nas quartas. Que massa. Então sempre é uma oportunidade também de Tá de uma novidade. algum novo projeto, No né? Conexões, que foi o evento anterior, a gente anunciou que haveria esse evento com o padre. A gente sempre busca fazer um link de uma coisa com outra para que fique atrativo, né? Não é só festa. Não é, exatamente, a folia pela folia, não. A festa sempre perde o motivo, né? A Exato. razão. Porque é importante que aconteça um momento da descontração, mas ali é um momento empresarial, Sim. entendeu? Entendi. E vocês, assim, tem alguma projeção, assim, alguma expectativa dos próximos passos aí? Vai abrir uma outra empresa, vai ampliar a empresa, vai, entendeu? Montar um bloco de carnaval. Você tá porque focado no carnaval. Porque eles carnaval. trabalham com essa Tem Réveillon negócio de antes, meu evento, de filho. imprensa, só penso em carnaval. Carnaval. Enfim, eu tô ansioso pelo Teve o carnaval. São João também. Fala. Mas carnaval, eu penso em carnaval. Ó, Mas aí carnaval. tem uma expectativa, assim, né, da empresa, né? Alguma coisa nesse sentido, né? De ampliar, algum projeto novo de vocês. Olha, a gente fez os 2 anos do site com o Padre Fábio de Mello, né? É um grande nome. Então, Aí a escada a gente já tá ficou, com o sarrafo grande- já ficou. A gente está com um problema grande agora para fazer esses 3 Tá todo anos. mundo Quem na vai ser a expectativa. pessoa, né? Exatamente. E paralelo a isso, a gente vem com um evento de verão, como a gente já comentou, e carnaval vem aí, né? Carnaval, quem sabe, não tem um espaço social aí da Nota Bahia. Vai ter, com Gostei desse certeza. mistério. Pois é. Carnaval vem aí, viu? Vem aí. Viu, Você assim? tá com, Criou essa tá expectativa. Muito, assim, Carnaval vem aí. ansioso. né? Você prefere que seja na Barra, Carnaval? Você acha ali mais legal, né? Eu acho mais legal na Eu Barra. acho que eu acho. também sou a Né? favor da Fica aí o Barra. recado, viu? O problema é que não sei se os moradores da Barra concordam muito, tem esse mas porém, né? eu Mas- acho que na Barra é diferente. É, isso Mas diferenciado. nosso projeto de futuro é justamente esse, é fazer cada vez mais eventos que sejam diferenciados, que as pessoas tenham um desejo de ir, é uma coisa que a gente se importa muito. É muito bom quando a gente, no final do evento, ouve o empresário convidado dizendo, poxa, que bom que deu tudo certo, que bom que eu estou aqui, que bom que eu presenciei. Então, a gente fica muito grato com isso. E, além disso, crescer como veículo mesmo. Então, a gente enxerga hoje, por exemplo, que existem inúmeras cidades, polos na Bahia, além de Salvador, que tem força, que tem hábito de consumo de leitura, que tem empresário, que tem negócio. Então, você tem Luiz Eduardo aí com um agronegócio bombando, você tem Feira de Santana, que tem um comércio fortíssimo. Sim, Você crescendo tem o muito. sudoeste da Bahia, uma força assim, empresarial absurda, que você chega, você visita um lugar desse, só para começar tem um hangar com 30 aviões. Tipo, oi? É. Em Salvador você nem vê essa quantidade Sim, toda? é verdade. Como assim? É. Então, acho que hoje nosso olhar está muito atento a isso. Então, estar nesses lugares é um projeto que a gente vai cada vez mais buscar. E falando assim um pouco da parte de marketing do site,
quem cuida diretamente do site? Vocês têm uma equipe que cuidam? Como surgiu o layout das coisas, né? Vocês botam a notícia normalmente no meio, com as fotos. Como isso foi acontecendo? Tem uma boa dica pra gente, né? Que a gente tá caminhando aí, se virando. Mas é difícil a gente procurar assim, um padrão de postagem, de layout, para que tudo funcione direitinho. Vocês fizeram isso pessoalmente também? Na verdade, é sob nosso olhar, mas a gente tem uma equipe por trás, né? Desde o começo lá, a gente teve uma agência que compreendeu a nossa ideia do layout do site, da forma que a gente queria, das cores, da importância dos destaques. E aí absorveu e conseguiu executar isso. A rede social é a mesma coisa. A gente busca ter uma coisa limpa, ao mesmo tempo clara. Sim. Então, priorizando o que é realmente diferencial, o que é exclusivo. Enfim, mas tudo é sob o nosso olhar. E tudo. O crescimento tem sido orgânico e sempre numa crescente, totalmente, né? Orgânico e totalmente crescente, graças a Deus. A gente também não tem como não falar da história da Nota Bahia sem citar o À Tarde, né? Porque eu acho que para um veículo de comunicação que está abrindo as portas naquele momento, ter a chancela de um veículo que tem 110 anos, né? Exatamente. É muito importante, então... Foi uma parceria muito feliz, assim... Foi uma das grandes apostas, né? A gente, quando começou no nosso primeiro dia de site, a gente já tinha uma parceria com o Jornal à Tarde. A gente anunciou que a gente já haveria uma coluna. Então, foi um know-how absurdo para a gente. A parceria super sólida, super feliz. Tanto que a gente já tem hoje um dia a mais de coluna. Eles são totalmente parceiros em todos os sentidos, assim, editorialmente falando. A rádio, a Tarde FM também, que a gente está com pílulas de notícias nas segundas, nas quartas e nas sextas também. E vocês entram no ar falando? Como é? É a notícia falada. Sim. Exatamente. A gente pega as notícias mais exclusivas do dia e aí grava e aí fica rodando voz, o dia todo. É a minha voz. Totalmente locutor. Totalmente. Eu ia comentar isso, né? Eu tava esperando o momento aí, já veio o comentário. Eu já fiz. Eu tive experiência com rádio, né? né? Que eu golpe amarrei esse menino, ele é um profissional completo. É multi. Eu tive experiência com rádio já anteriormente também. 2 vezes apresentei programa de rádio. E acho o rádio muito legal, porque você não volta atrás, você fala, você não tem edição, é muito verdadeiro, né? Eu gosto disso. E é o que eu acho que acontece com o podcast, né? A gente estava falando aqui mais cedo hoje. Eu acho que é a forma nova de fazer. Mas, enfim, é uma parceria maravilhosa mesmo. A gente é super feliz com essa coisa de pensar multiplataforma, né? Então, a gente pensa no site. É engraçado, a gente tem leitores só do site que acessa notabahia.com. A gente tem leitores que só olham o stories e aí acessa a notícia que acha interessante. A gente tem leitor que só vê o feed e acha que ali é a fonte dele de informação. E eles não se comunicam no sentido tipo... Existe a convergência, mas existe a divergência. É incrível. A gente tem leitor que só lê o jornal, que é um público mais maduro, que é um público de interior, meu inclusive. Pai, por exemplo. Pois é, que adora o papel. Ele me manda recortes no meu WhatsApp, falando, olha o que saiu. E é direto a coluna de vocês. É incrível. Verdade. É muito engraçado, assim. É um pensamento multiplataforma que a gente tem e que a gente sabe que dá certo. Porque... você tem público em todos os lugares, não tem para onde correr. Se a pessoa tem 90 anos e ela gosta de pegar o papel lá para ler, você tem que estar comunicando com ela também. É verdade. Se a pessoa tem 17 e está olhando só o celular, você fala só com ela também. Sim. O que não pode é a gente se fechar, né? Pelo contrário. É o que a gente enxerga hoje, mas amanhã pode ser tudo diferente, a gente vai ter que saber que a gente vai ter que se renovar de alguma forma. Sim, claro, é sempre assim, né? A gente tá... Eu ia fazer, na verdade, mais uma perguntinha. Fale. Você manda. Você falou que vocês eram jovens quando começou, né? Eu continuo jovem. Não, mais jovens. Eu já tive 15 anos também. Enfim, eu queria saber de vocês. Nada assim. jovem, minha idade predileta é 28. Depois que eu passei, eu fiquei depressivo. A minha pergunta é no sentido... você falou que na época não existiam outras, vamos dizer, empresas, né, nesse sentido. E deve ter gente, né, eu espero, ouvindo a gente e vendo. O que é que você diz assim, para as pessoas que, né, pensam em trabalhar nesse segmento e hoje, jovens ou não, né, já formados com outra profissão ou não, que pensam em trabalhar nesse segmento, né, e aí fazer uma concorrência, mais uma concorrência com vocês, Maravilha. né, ou somar, como você mesmo disse anteriormente. O que é que você diz assim para quem realmente está pensando sobre, né? Vocês dizem. Você sabe que em muitas das nossas reuniões, obviamente, seja qual for a sua área de atuação, você analisa
mercado de concorrência. Em muitas das reuniões, quase que todas, toda vez que fala-se de concorrência, eu digo, a gente não tem que estar preocupado com agora. A gente tem que estar preocupado com o que vem por aí. Porque eu já estive aqui olhando o mercado de 8 anos atrás, e eram outros veículos, eram outras pessoas, e que hoje praticamente nem atuam ou não existem mais. Então, não acho que a gente tem que ter esse medo da concorrência. Pelo contrário, a concorrência é vital demais. É muito bom você ter alguém fazendo um trabalho e você dizer, poxa, está acertando nisso aqui, está bom nisso aqui. É um caminho que a gente não seguiu, por exemplo. Eu acho que é muito vital. O mercado precisa de concorrência. Né? Te estimula. Estimula demais. Então tem alguma coisa a mais diferente que eu não estou vendo. É muito... Se ele conseguir enxergar isso aqui, tem alguma coisa que eu não estou vendo. Bora parar para pensar. Poxa, é muito chato você ficar fazendo uma coisa só você. Um show sem plateia não tem sentido, sabe? Então, eu acho que a nova geração tem que vir. A nova, inclusive, antes da gente mesmo, tem que vir com tudo, tem que vir com diferencial. Eu acho que só que a preocupação tem que ser essa, é fazer um pouquinho diferente. Mais do mesmo, hoje em dia, não cabe mais. Sim. Certo. Então, fazer diferente, mas é vital que isso aconteça. E, assim, juro, olhar isso acontecer é gratificante, porque você vê, inclusive, que você influi no mercado de alguma forma. Sim, com Mas certeza. aí, para quem está pensando em fazer isso, você diz assim... E aí, garoto, que está pensando agora, garota, está pensando em fazer sobre, né, trabalhar com esse nicho, qual é o conselho, né, que você daria assim? Faça. Faça, se é o que destaque, você gosta, né? faça, obviamente. Exatamente. Querer é o primeiro passo. Querer É o primeiro passo. O segundo... É o que você falou, né? Destacar, assim, ser diferente. Exatamente. É você pensar em diferencial, é você não perder o propósito da coisa. A gente não faz um trabalho pensando no próximo, a gente faz o trabalho pensando no que a gente tem a oferecer. E no que a gente acredita também. E no que acredita, com um propósito positivo, assim. Não é uma coisa pensada em ou ser mais do que ninguém, ou ser acima de ninguém. A nossa relação com números, por exemplo, ela é muito saudável. A gente cresce, graças a Deus, é crescente do início do dia que lançou até hoje. Mas no dia que foi estável ou no dia que não aconteceu o crescimento, não é ruim, não é desesperador, é natural. Sim. Ninguém cresce 50 anos sem parar, ninguém cresce 30 anos sem parar. E aí tem que se pensar, parar, exatamente, renovar. É pensar na novidade. Você não pode ser refém do número, Sim. Você não pode ser refém da concorrência. Você tem que lidar com isso de uma forma muito tranquila. Mas acho que o ponto principal para quem quer trabalhar com isso ou com qualquer outra coisa é querer. Eu sempre quis. Renato descobriu que ele sempre quis. Então, isso é o que mantém a gente até hoje. E a gente não pode achar que o medo, o receio, o anseio vai atrapalhar. É aquilo que eu falei. Muitas vezes o medo fica só na nossa cabeça. E o que vem por aí é só coisa boa. Só coisa incrível. Estamos caminhando aqui para o final. Queria agradecer a presença de vocês. Eu achei a entrevista muito massa. Eu desejo toda a sorte do mundo para a Nota Bahia, para a Total Comunicação, para Renato, para a Tami. Fiquei muito feliz mesmo com a presença de vocês. Vocês querem considerações finais, dizer alguma coisa? Digam as redes sociais da Nota Bahia, o site, faz o jabá. Né? Aproveita. Fique à vontade. A gente quer agradecer imensamente. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, mas também me falou do convite, eu não ia negar. Vocês são muito queridos, agradeço imensamente. Você quer agradecer também? Agradecer, lógico, Ave Maria, tem que agradecer sempre. Obrigado pelo convite, prazer. Volto a dizer o que eu disse no começo, eu acho que o podcast é a grande tendência do momento. Vocês estão fazendo na hora certa, assim, da melhor forma, e estar participando disso é uma alegria e uma honra absurda. É o seu primeiro podcast? É o primeiro, mas eu quero participar de vários. O pessoal pode me convidar, todos. Eu acho o máximo, como eu brinquei, como eu já fiz rádio, eu acho que o podcast tem uma coisa da verdade que me atrai muito. Que as pessoas não conseguem fingir por muito tempo. Ninguém finge uma hora, né? E aí, quem quer achar a Nota Bahia, acha no... Acha no site, anotabahia.com. Acha no Instagram, @site Anota Bahia. Acha no Twitter, @site Anota Bahia. Tá em tudo. Acha no LinkedIn, @site Anota Bahia. Acha no Facebook. Acha no Jornal à Tarde, nas quartas. Também, no Spotify também. No Jornal à Tarde, nas quartas-feiras e nos domingos. E no Spotify também. E na Total Comunicação também, E na Total Comunicação também. A gente está no Instagram, Total Comunicação Integrada. E é isso. A gente está em tudo que é lugar, minha gente. Show. Obrigada, gente. Obrigado a vocês. Obrigado mesmo, viu? Até mais, parceiro. Até mais, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.
Oi, gente! A gente E teve aí? que voltar porque a produção reclamou com a gente. A gente não se despediu da forma correta, Pra né? fazer o jabá, né? Exatamente. Que é o quê? Se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho. Siga a gente em todas as redes sociais, @tagcast, Siga no meu, @dani.alencar_. @leosamparalelo. E é isso. Já já a gente volta de novo com o novo EP. Beijo do gol!